Olá, eu sou Douglas Custódio e hoje vou falar as minhas impressões deste livro. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Não sei se você já leu, não sei se você já se interessou por esse tipo de livro. Eu não li esse livro nem para escola, nem para vestibular. Eu li porque há um tempo atrás eu ouvi um pedacinho da história e eu me interessei muito pela história. E daqui a pouco eu vou contar com detalhes esse trechinho que me fez ler esse livro. Se você não sabe, eu formo grupos para estudar livros desde 2013. E desde lá eu venho selecionando alguns livros para fazer essa leitura também nestes grupos. O objetivo do estudo é encontrar pontos além da história e além daquilo que o autor propõe ali. É confirmar e questionar alguns objetivos e propósitos que nós temos aqui, neste planetinha Terra. E só para a gente sintonizar, se você que já leu, relembrar a história, para quem não leu, talvez despertar o interesse da leitura, eu vou fazer um breve resumo para que a gente sintonize antes de contar o trecho que me fez realmente ler esse livro e algumas lições que eu tirei deste livro depois. O tipo de leitura do Robinson Crusoe é bem parecido com os livros de Júlio Verne, que eu já li vários, né? Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, a Viagem ao Centro da Terra. São livros que me empolgaram bastante por ser um livro de aventura e anima para a gente chegar até o final e conhecer o que aconteceu com os personagens. O livro Robinson Crusoe foi escrito por Daniel Defoe no Reino Unido e ele foi escrito em 1719. E na época da publicação dele, ele foi dado como uma história verídica de que Robinson Crusoe realmente existiu. A história é de um jovem chamado Robinson Crusoe e ele tem uma imensa vontade, um grande desejo de viajar pelos mares. E isso acontece na época das grandes navegações, em 1650, mais ou menos. Os pais dele não têm nenhuma vontade que ele faça isso. Ele tem uma vida social boa mesmo assim ele resolve sair e enfrentar o mar. E nessa jornada ele aprende sobre navegação, ele faz várias rotas de comercialização de mercadorias e também de escravos. E depois de algum tempo ele é capturado e ele se torna escravo. Isso dura aí uns 2 a 3 anos. Ele consegue escapar. E nessa escapada ele pega um navio que vem para o Brasil. Engraçado, ele passa no Brasil uma parte da vida dele. E quando ele vem para o Brasil, ele consegue se tornar senhor de engenho. E como o senhor de engenho precisa de muita mão de obra, e naquela época a mão de obra era realmente escrava, né, vindo da África, os vizinhos, sabendo que ele já tinha feito esse trajeto, ele sabia onde tinham os escravos para serem comercializados, os vizinhos se reúnem e convencem ele que ele fosse para a África e buscasse escravos para eles. E no retorno eles dividiriam o lucro desta viagem. E ele resolve fazer isso. Então ele deixa as terras dele no Brasil, pega um navio e vai para a África para capturar, comprar, não sei qual é o nome certo para isso, né? Mas ele vai lá para buscar escravos. E neste caminho, antes de ele conseguir chegar lá, ele naufraga, né? O navio dele se despedaça numa tempestade e ele é o único sobrevivente que a nado ele chega à terra firme. E aí é quase o começo da história toda da jornada que ele vive numa ilha isolado durante 27 anos. Já logo no começo ele consegue pegar vários mantimentos lá do navio naufragado, ele consegue com isso já dar
caminho de sobrevivência para ele. E ele passa a vida inteira na sobrevivência, né? De tentar melhorar um pouco da vida dele e sempre com algumas reflexões da vida passada, do que ele quer para o futuro. E isso vai quase que o livro inteiro é dentro deste cenário que é na ilha dele. E ele consegue, no final da temporada dele na ilha, ele consegue, é um spoiler, se você vai ler o livro, você já vai saber disso, né? Um spoiler, que ele vai conseguir sair dessa ilha, ele vai retornar à terra dele, à Inglaterra, ao Reino Unido, e ele vai formar família, com o dinheiro que ele deixou no Brasil, que as pessoas continuaram a cuidar da terra dele, ele cria uma pequena fortuna e ele consegue ajudar os irmãos, ajudar as famílias das pessoas que ajudaram ele na vida dele. Essa é basicamente a história do livro. E o trecho que me fez ler o livro, que me fez interessar pelo livro, foi quando ele naufraga, ele vai ao navio buscar mantimentos e outras ferramentas, né? E ele encontra neste navio, ele encontra uma caixa com ouro e prata. Aí ele, sabendo que ele estava sozinho, o que é que ele faria com ouro e prata numa ilha sozinho? Aí ele faz essa reflexão, eu vou ler esse trechinho para você. À vista deste dinheiro, sorri para mim mesmo. Escapou-me em voz alta esta apóstrofe. Ó vaidade das vaidades, exclamei eu. Metal impostor, como és vil a meus olhos, para que serves tu? Não mereces que me abaixe a apanhar-te. Uma só destas facas é mais preciosa para mim do que os tesouros de Creso. Para que o dinheiro? Ele precisava realmente de ferramentas para sobreviver na ilha. Nessa hora, ele faz o questionamento. Realmente, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa, de algum modo, de sobreviver na ilha. Mas, logo em seguida dessa frase, ele para pensar, independente disso, eu vou pegar todo esse dinheiro, vou colocar no bolso. Porque vai que, né? E esse é o trecho que me fez refletir e achar que o livro tem uma base que a gente possa usar até no nosso dia a dia. Outro ponto de reflexão que eu achei bastante interessante neste livro, ele se passa quando Robinson Crusoe ele está na ilha e ele recebe uma grande tempestade, né? Então ele está na caverna dele que ele construiu, mas uma tempestade muito grande vem e ele sai da caverna com medo da caverna desmoronar em cima dele. E quando ele sai, ele toma muita chuva, muita friagem e logo em seguida ele adoece. Ele fica com muita febre e adoece. Aí vem a reflexão dele. Alguns trechos que eu separei também para a gente ler junto. E quando ele está doente, quase que perdendo a noção de consciência, ele começa a falar: Senhor, tende piedade de mim. E isso ele repete várias vezes durante um bom tempo que ele estava doente. Ele sentiu ali que o corpo dele estava muito frágil, que ele podia morrer, né, morrer definhando dentro da caverna sozinho, e ele começou a pedir uma clemência para o Senhor. E a reflexão que fica para mim aí neste trechinho é em qual momento que a gente realmente pede piedade ou pede, né, uma ajuda a Deus. Quando a gente está com a saúde a todo vapor, jovem, saudável, né, com muita energia, ou quando a gente recebe, às vezes, um diagnóstico que você vai ter que enfrentar uma doença que talvez te leve até a morte. E nesse momento que a gente recebe um diagnóstico ou passa por alguns momentos difíceis na vida, caberia até uma reflexão, pensando que existem outras pessoas
que passam por situações iguais ou até mais graves ou mais difíceis de se passar do que estamos passando naquele momento. A gente, às vezes, se torna muito egoísta pensando em si mesmo. E uma outra reflexão nesta mesma fase, né, de ele está na caverna, adoecido. Eu vou ler um trecho para você. Durante um tão longo espaço de tempo, não tivesse vindo o menor pensamento de levar a minha alma a Deus para admirar sua sabedoria, ou descer ao meu interior para ir contemplar a minha miséria. Esse é mais um trecho. Aqui ele faz uma reflexão do passado dele, né, que ele não teve nenhuma vontade de fazer uma elevação do pensamento a Deus ou de tentar refletir sobre si próprio. Ele fez isso no momento que ele enxergou que a vida dele poderia chegar ao fim, né, que ele poderia ter tido oportunidades, ter tido vontade de fazer a elevação desse pensamento. E a terceira reflexão e última deste vídeo também faz parte dessa mesma história, que ele está adoecendo. Vou ler o trecho para você. Mas, assim que me vi doente e que a morte, acompanhada de todos os seus horrores, se apresentou aos meus olhos, a minha consciência, há tanto tempo adormecida, despertou. Será que precisamos chegar neste ponto para despertar a nossa consciência? Essa é a reflexão que eu tirei desse trecho da história e eu queria deixar com você, compartilhar com você e convidar você a fazer a reflexão comigo nos estudos de livro comigo. Que tal? Vamos lá? Eu deixei aqui na descrição um link para você se inscrever nos próximos estudos de livro. Que tal lermos algum livro, quem sabe até Robinson Crusoe juntos? Fica assim, boas leituras, até mais.